Vamos responder essa questão juntamente comigo sobre fotossíntese. O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas, a fotoquímica ou fase de claro e a química ou fase de escuro. Na primeira fase não ocorre produção de ATP, produção de NADPH, produção de O2, fotólise da água ou produção de CO2. Primeiro vamos verificar se na etapa fotoquímica ocorre formação de ATP. Então, aqui a gente tem a membrana do tilacoide, temos os fotossistemas, organizados aqui. E aqui a gente tem o lúmen do tilacoide e aqui a gente tem o estroma do cloroplasto. O processo vai começar com a energia luminosa, que vai energizar os elétrons aqui do fotossistema. Esses elétrons eles vão passar por uma cadeia transportadora. Quando os elétrons passam por essa cadeia transportadora, ocorre liberação de energia. E essa energia é usada para transportar H+, que está lá no estroma, para dentro do lúmen do tilacoide. O lúmen do tilacoide ele fica altamente concentrado em H+. Isso causa um desequilíbrio químico entre o meio interno e o meio externo, de forma que esses H+, eles vão precisar retornar para o estroma. Para que eles consigam retornar, eles vão passar por uma bomba chamada de complexo ATP sintase. Essa passagem do H+ por essa bomba libera energia fazendo com que ela gire. Quando ela gira, ocorre a união de adenosina de fosfato mais fosfato inorgânico. E aí essa união gera então o ATP. Então sim, ocorre formação de ATP na etapa fotoquímica da fotossíntese. E a produção de NADPH? Acontece ou não? Então vamos ver. O elétron, falei para vocês, ele é energizado aqui no fotossistema, ele passa então por uma cadeia e ele vai chegar aqui no outro fotossistema, que ele ocorre também energização, de elétrons e eles vão passar por outra cadeia. Sendo que no final, quem vai receber esse elétron é o NADP+, que se une com o NADPH, formando então, que se une com H+, formando então o NADPH. Então, sim, ocorre formação de NADPH também na etapa fotoquímica. E a produção de oxigênio? Quando os elétrons aqui eles são ejetados, aqui fica deficiente elétrons e esses elétrons eles precisam ser repostos. E essa reposição vai ocorrer por causa da fotólise da água. O que é a fotólise da água? Foto significa luz, lise significa quebra. Então, é a quebra da água, da molécula de água, a cisão, a clivagem da água na presença de luz. Então, essa fotólise vai gerar H+, oxigênio e elétron, que repõe esses elétrons que estão sendo perdidos aqui, estão sendo transportados aqui por meio da cadeia transportadora. Então, ocorre a fotólise da água, a quebra da água, e ocorre também a produção de oxigênio. Essa imagem aqui, ela mostra a etapa bioquímica da fotossíntese. Então, pergunta se na etapa fotoquímica ocorre produção de CO2. Não, na etapa fotoquímica não ocorre produção de CO2. Mas na etapa bioquímica também não acontece produção de CO2. O que acontece é o consumo de CO2. Aqui, na etapa bioquímica serão utilizadas moléculas de CO2 para que ocorra a produção aqui no final de gliceraldeído 3-fosfato. Então, nem na fase fotoquímica e nem na fase bioquímica ocorre produção de CO2. O CO2 ele é consumido no processo fotossintético para que ocorra a formação de gliceraldeído, que depois vai ser utilizado para a síntese de açúcares. Então, ocorre produção de ATP, ocorre produção de NADPH, ocorre produção de oxigênio, ocorre fotólise da água. A única coisa que não acontece é a produção de CO2. E não acontece nem na fase fotoquímica e nem na fase bioquímica.